Toda honra e toda glória somente a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor que está em Mateus, capítulo 12, do versículo 43 ao 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e, voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Jesus Cristo, que foi quem disse essas palavras, ele estava a falar para a geração, o povo de Israel, ao qual ele tinha vindo. Aquele período de tempo em que Jesus nasceu, cresceu, estabeleceu seu propósito, ao qual ele pregou, realizou milagres, falou sobre o reino de Deus. Essa geração que viu, ouviu, testemunhou milagres e mesmo assim ainda pedia sinais. E Jesus diz que para esta geração má e adúltera não haveria sinais nenhuns, a não ser, igualmente, o sinal de Jonas. Quem é que foi Jonas? Jonas foi um profeta que existiu no Velho Testamento, ao qual Deus levantou Jonas para ir a uma cidade chamada de Nínive. Essa cidade, ela estava em terrível pecado, do maior ao menor. Até os animais estavam contaminados com o pecado naquele lugar. E Deus decretou uma finalização daquele lugar. Do rei, do povo, dos animais, de tudo que havia ali, porque estava tudo contaminado com o pecado. E, para garantir que Deus é justo, ele manda um profeta para ir lá a Nínive clamar contra aquela cidade. Clamar para que essas pessoas se arrependessem, voltassem atrás, não continuassem naquela rota, que Deus ia destruir tudo. Então o que Jonas faz? Jonas escuta o chamado do Senhor, que é bem claro sobre isso, e Jonas vai numa direção contrária ao chamado do Senhor. Compra uma passagem, vai para o porto em Jope e vai na direção oposta. O que acontece? Acontece uma grande perturbação no mar e no navio onde ele está, as pessoas que tinham seus deuses, descobrem que o problema era ele e ele confirma: sim, o problema sou eu estou aqui desobedecendo uma ordem do Senhor. E dá a solução: me atirei ao mar. Jonas é atirado ao mar. Um grande peixe, uma baleia, passa, engole Jonas. Jonas passa 3 dias lá na barriga do peixe, clamando ao Senhor. Então, Deus dá uma ordem ao peixe. Deus não fala com Jonas, não. Deus dá uma ordem à baleia para ir, para a terra e assim livrar Jonas. E é assim que se faz. E Jonas agradece muito ao Senhor, pois ele tinha desobedecido. Ele devia ir para Nínive, foge do lado oposto. Deus dá esse livramento a ele e ele entende, glorifica a Deus e segue para Nínive para fazer o seu chamado. Quando chega em Nínive, ele passa 40 dias clamando sobre aquela cidade. O rei escuta, então o rei chama todo o povo, se arrepende sinceramente, o rei e todo o povo, de todo o mal que estava a fazer, e mudam a rota de destruição que ali seria consumada. Deus muda o destino deles porque eles se arrependeram, não quiseram mais continuar com seus erros, com seus pecados que iam levar à morte de todos, do maior ao menor, e os animais também. Então há salvação ali. E é isso que Jesus quer dizer. E o sinal para aquela geração, aqueles ao qual Jesus veio pregar, uma geração que tem 80 anos, e aquela geração em que ele estava inserido, aquelas pessoas, elas teriam também um sinal.
de que Jesus ia passar 3 dias no seio da terra e depois ia ser ressuscitado por Deus, ia vencer a morte. E esse seria o sinal de que Jesus era o Filho de Deus. E então ele explica aqui que quando um povo está próximo a Deus, não é? E é isso que essa palavra quer dizer, no coletivo e no unitário. Quando um povo se aproxima de Deus e tem o seu interior, não é, limpo, tratado, sarado, está perto de Jesus, não é, e ouve a palavra do Senhor, então equivale a como se fosse uma casa, é como se a sua alma fosse uma casa, estivesse arrumada, limpa, cheirosa, ornamentada, não é? E se esse povo ou essa pessoa se afasta do Senhor, se afasta de Jesus Cristo, o que é que acontece? Por um tempo aquela casa fica bonita, arrumada, limpa, ornada. Mas o inimigo das nossas almas que ronda todos nós, ele está à espreita e ele volta. Ele volta. E ao ver que a nossa casa está vazia, não é? Deus não está, Jesus não está. Então ele vai para ali, ele ainda leva companhia, 7 piores que ele. E o estado daquela pessoa passa a ser pior 7 vezes do que era. E é isso que Jesus quer dizer com aquela geração. Aquela geração que já teve a Deus no coração, que já tinha o Senhor entronizado em si. Ao deixar os caminhos de Deus, ao se desviar. Então aquela geração estava com o coração empedernido e muito pior do que alguma vez já foi. É isso que Jesus diz. E nós também fazemos essa alusão a aquele cristão, aquela cristã, eu ou você, que se deixa o caminho do Senhor, se deixa a presença de Jesus, por um tempo a casa fica limpa. Mas depois o inimigo, aquele inimigo da nossa alma, ele volta e se ele encontra a sua casa vazia, ele vai lá e faz morada. Esse é o significado dessa palavra. Essa semana eu escutei uma mensagem muito bonita, que me tocou o coração também. E eu acrescento essa mensagem também nessa pregação, não é? Nessa palavra, nessa reflexão. A mensagem era que se nós queremos que Jesus volte, nós queremos que o Messias volte, nós devemos ter consciência do que nós estamos a pedir. Querer a volta de Jesus é querer justiça. Jesus, quando voltar, ele vai voltar com justiça. Ele vai voltar separando o joio do trigo. Ele vai voltar fazendo juízo e retidão. Então, se nós queremos a vinda de Jesus Cristo, nós devemos ser os primeiros a nos consertar, a nos policiar, para estarmos realmente aptos para seguir com Ele. Porque Ele virá e Ele julgará a todos. E não há panelinhas, não há exceção. E não há quem se esconda do juízo do Senhor. Por isso, faço este acrescento nesta pregação. Que nós nos mantenhamos firmes. Que a nossa alma permaneça em retidão perante o Senhor, perante Jesus Cristo, para que a nossa casa esteja sempre na rocha. Para que o inimigo não tenha hipótese, vá passear, rode a terra, rode onde ele quiser, e ao ver-nos, diga, aquela casa está preenchida, tem que ir para outro lugar, e vá passear, dê a volta, e volte, e venha, a casa ainda está preenchida, volte, vá passear. Mande o inimigo passear, preencha a sua alma com Jesus Cristo, e não dê brecha nem espaço para mais nada no seu viver. Vigie, vigie. Porque o inimigo não brinca em serviço, nós também não. E Jesus, o nosso Salvador, ele nos garante que se nós estivermos nele, nada, nem ninguém nos arrebata da sua mão. Leia a Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.